nossa mensagem de hoje tem como tema chamado de Deus para servir. O chamado de Deus para servir. Amados, o chamado de Deus para servir é um convite pessoal e voluntário de Deus. Deus faz a cada indivíduo para dedicar a sua vida e talentos a Ele e ao próximo, refletindo o exemplo de Jesus Cristo. Esse chamado não é um fardo imposto, mas é uma oportunidade de participar da missão divina, expressar amor a Deus e aos outros e crescer na fé e no propósito eterno. O serviço pode ser encontrado em vocações específicas na igreja, na família ou em outras áreas da vida, sendo a fidelidade no serviço mais importante do que é a posição. Deus chama as pessoas individualmente e o serviço deve ser aceito por amor e escolha e não por medo ou obrigação. Assim como Cristo serviu os seguidores, são desafiados, assim como Cristo serviu, os seguidores são desafiados a fazer o mesmo, expressando a luz de Deus em um mundo necessitado de esperança e amor. Servir a Deus e ao próximo, mesmo em sombra, confere um propósito eterno a cada ação. Servir aumenta a fé e aproxima as pessoas do Senhor, trazendo alegria e bênçãos. Amados, de acordo com o texto bíblico, Jesus caminhava com seus discípulos e arrastava multidões que o seguiam. Jesus fazia milagres de cura, multiplicações de pães e peixe, porque era muita multidão que o seguia e tinham que se alimentar. Então, os discípulos ficaram preocupados e disseram a Jesus: despede-os, porque não temos como nos alimentar. Deus disse: alimentem-nos vocês próprios. E eles disseram: mestre, só temos 3 pães e 2 peixes. Então Jesus fez o milagre da multiplicação dos pães e do peixe e todos ficaram saciados. Acerca dos que o seguiam, para dizer também que nesta caminhada Jesus estava já a se dirigir para a sua ascensão. Para a sua ascensão. Ascensão quer dizer para subir a céu, para partir para o seu Pai. Acerca dos que o seguiam, acredito que muitos deles o seguiam por emoção. Eles não compreendiam o quanto era difícil seguir Jesus. Eles não compreendiam o quanto era difícil seguir Jesus. Atualmente, nós vemos que aumentaram-se o número de igrejas e com elas o número de pessoas que a frequentam. Mas muitas entre elas, muitas são os que se dizem cristãos, mas não se assumem como tal. Não se assumem como tal. Vêm para a igreja, mas muitos não só vêm por vir. Assim como faziam aqueles seguidores de Jesus. Seguiam só, como se diz, já só seguiam bala, né? Os outros estavam aí, também vou. O que está se passando aí? Deixa aí também lá ver o que está se passando.
Não existe muita diferença, né, entre os que são cristãos e aqueles que não são cristãos, porque muitos que se dizem cristãos têm os mesmos comportamentos daqueles que não são cristãos. Mas Deus conhece cada um de nós. Podemos ver isso em Mateus 7,16, que diz: pelos seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinhos ou figos dos abrolhos? Amados, este texto vem nos elucidar da seriedade do que é seguir Jesus, daquilo que é o chamado de Deus para servir, da exigência de ser discípulo de Jesus. Mateus 8,18 diz que, vendo Jesus a multidão, deu ordens para partir para o outro lado, para o além do mar, para o outro lado do mar. Mas muitos não entendiam nada, apenas seguiam. Em cada cidade onde Jesus passava, arrastava mais multidões. Indo eles pelo caminho, 3 homens o abordaram. Mas diante do que são as exigências para quem quer seguir Jesus, os 3 homens praticamente desistiram, porque não estavam dispostos a pagar o preço do chamado para servir-nos, para ser discípulo de Jesus. Atender o chamado ou seguir Jesus não é do tipo estalar o dedo, vapt-vupt, né? Vou seguir Jesus. Seguir Jesus não é fácil. Não é fácil, mas é possível. Não é obrigatório, mas é uma decisão que cada um toma. No verso 57 e 58, e aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse um Senhor: seguir-te-ei para onde quer que fores. E disse-lhe Jesus: as raposas têm covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Jesus quer aqui explicar que ele não tem uma morada, não tem um lugar confortável. Ele não tem uma morada, ele não tem um local, um lugar confortável para onde pode descansar, para onde pode reclinar a sua cabeça. Será que ainda estás disposto a seguir-me, mesmo assim? Jesus faz entender as exigências do discipulado por parte de quem quer se comprometer a segui-lo. No versículo 23, ele dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz a cada dia e siga-me. No verso 59, ao outro Jesus chama: segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. Jesus chamou-lhe: segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa-me que primeiro vá enterrar meu pai. E Jesus observou e disse: deixa que os mortos enterrem seus mortos. Porém, tu vai e anuncia o reino de Deus. Amados, tu vai e anuncia o reino de Deus. Estamos prontos para seguir Jesus?
Muito bem. Tu estás pronto, sim, Senhor. Estamos prontos para anunciar a palavra de Deus. Estamos prontos para ser discípulos de Jesus. Qual é o teu chamado? Qual é o nosso chamado? Este segundo homem foi chamado para anunciar o reino de Deus. O chamado não é apenas para pastores, não é apenas para os guias de classe, nem para aqueles que dirigem a igreja. Deus quer que todos o sirvamos. Existem chamados gerais e específicos, mas todos os crentes são chamados à fé e à santidade. O chamado é um convite de Deus a todos. A pessoa coloca-se à disposição para ser obediente aos ensinamentos e ter boa conduta para o serviço do corpo de Cristo. Os grandes feitos de Deus e a sua obra não são realizados pela força humana ou por poder, mas sim pelo poder e capacidade do seu Espírito Santo. Como diz aqui em Zacarias 4:6, não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. E no livro de Efésios 4:11 diz assim a palavra do Senhor: Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, evangelistas, pastores e doutores. Cada um de nós precisa apenas se colocar à disposição e deixar Deus agir em nossas vidas. Quando Jesus diz, deixa que os mortos enterrem seus próprios mortos, Ele sabe que os filhos devem honrar os pais, principalmente quando os pais falecem, não é? Os filhos têm o dever de enterrar os pais. Os filhos têm o dever de enterrar os pais. Mas Ele quis fazer entender que o nosso compromisso com Deus deve estar acima de todas as coisas terrenas. O nosso compromisso com Deus deve estar acima de todas as coisas terrenas. É sobre isso que Jesus está falando aqui. É sobre valorizar Cristo acima de tudo. A palavra nos ensina que devemos buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Mateus 6:33. Eu trago aqui o exemplo dos nossos pastores. Todos nós conhecemos os nossos pastores lá em Angola, como é que é? Um pastor que se entrega para o pastorado, ele faz a formação e ele depois de ser consagrado, ele vai trabalhar para um local que ele nem sabe. Ele nem sabe onde ele vai. Mas ele vai, porque eles têm assumido um compromisso com Deus. Ele vai para fora das províncias, para uns locais recônditos, onde não tem sequer um local para ele dormir. Muitos deles chegam e têm que fazer umas tendas, umas barracas para poder se abrigar. Não é assim? Nós conhecemos, não é? Nós conhecemos qual é o sacrifício dos nossos pastores em Angola. Muitos deles dormem ao relento, deixam suas famílias, deixam suas casas. Mas ele assumiu o compromisso. Ele assumiu o compromisso de servir. Ele respondeu o chamado para servir ao Senhor. E ele deixa as suas casas e vão sem conforto. E lá ficam. E lá começam do zero, construindo a igreja,
Mas eles fazem isso com alegria. Eles fazem isso sem nenhuma obrigação, porque ele decidiu seguir Jesus. Ele decidiu seguir Jesus. Quem decide seguir Jesus deve estar preparado para o que dele vier. Quem decide seguir Jesus deve estar preparado para o que der e vier. Eu vou, não sei em condições lá onde eu vou, mas eu vou. Eu não é? Eu vou. Como um soldado, não é? Soldado, quando vai para a missão, ele não sabe onde vai ficar. Muitos ficam nas matas, não é? Não tem onde dormir. Chuvas, sol, tudo, eles vão, mas eles vão. Ele se enquadrou, ele vai. Há um slogan que diz, acho que é metodista, né? Que diz assim: soldado de Cristo, pronto. Soldado de Cristo, pronto. Será que estamos mesmo prontos? Sim. Oh, Senhor, sim, Senhor. Será que estamos mesmo prontos para atender ao chamado? Mais uma vez, irmão, qual é o teu chamado? Qual é o teu chamado? Podemos até dizer: Senhor, quero seguir-te onde quer que vás. Podemos até dizer: Senhor, eu quero seguir-te onde quer que vás. Mas se nossos feitos não demonstrarem que a prioridade é o dinheiro, uma mansão, a procura de bens materiais, não estamos comprometidos em seguir Jesus. Se ainda estamos com esses problemas, querer procurar fundos imundos aqui na terra, querer procurar bens materiais, querer ter muito dinheiro, querer ter, ostentar cargos, ganhar muito dinheiro, para que nos serve? Para que nos serve? Ainda existe algo mais valioso do que Jesus. Então, nós não estamos comprometidos em seguir Jesus. O apóstolo Paulo aos Gálatas disse, Gálatas 5:24, diz assim a palavra: e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Ser discípulo é renunciar às coisas terrenas. Ser discípulo é colocar Jesus em primeiro lugar. É buscar primeiro o reino de Deus. E as outras coisas que nós precisarmos, a tal casa, o dinheiro, nos serão acrescentados. Quando você coloca Jesus em primeiro lugar, Jesus te sustenta. Jesus te dá o emprego. Jesus te dá o dinheiro que você precisa para viver. Jesus te dá uma casa boa. Coloca Jesus em primeiro lugar, meu irmão. Experimenta Jesus. Mas também Jesus não quis dizer que para ser discípulo ou para segui-lo temos que ser pobres, né? Jesus não quis dizer isso. Não quis dizer que tens que ser pobre, não tens que ter um bom emprego, não tens que ter uma boa casa. Não é isso. Ante todas essas
as coisas, coloque Jesus acima de tudo e terás estas coisas. Terás essas coisas. Segundo a palavra, diz: nunca vimos um justo a mendigar por pão. Por quê? Porque Deus que lhe sustenta. É Deus que lhe sustenta, porque ele confia em Deus. É preciso compreender o ensinamento é valorizar. O ensinamento é valorizar Cristo acima de tudo e de todas as coisas. Quando somos chamados para servir, não devemos colocar uma condição. Deixa-me primeiro fazer isto ou aquilo. Não. O próprio Jesus recebeu um chamado, não é? Jesus também recebeu um chamado. Jesus recebeu um chamado de seu Pai, uma missão para cumprir. Imagina, Jesus dissesse ao seu Pai: está bem, Pai, eu vou, mas primeiro tenho coisas a fazer. Se Jesus também fizesse isso, estava a querer se desviar, né, daquilo que era a sua missão. E o que seria de nós se Jesus dissesse ao seu Pai: Pai, espera, eu ainda tenho coisas para fazer? O que seria de nós? Jesus veio cumprir a missão. E eu acredito que a missão de Jesus foi a pior de todas as missões que nós já vimos, né? É verdade. Jesus veio, sofreu, foi espancado, foi crucificado, morreu na cruz por nossos pecados. Ele sofreu por nós, mas ele veio cumprir uma missão. Ele veio cumprir uma missão. E quando é chamado para cumprir uma missão, devemos aceitar logo de primeira. No versículo 61, disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. E Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Ninguém que lança a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Amados, seguir Jesus é sobre algo que ultrapassa os compromissos com nossas famílias. É sobre lealdade. É algo urgente para a nossa vida. Em um lugar, em que lugar Deus está no teu coração? Em que lugar Deus está nos nossos corações? Pois a palavra nos diz que se Ele não estiver em primeiro lugar nos nossos corações, nós não seremos nada. Nós não seremos nada, nem poderemos fazer nada, segundo a palavra em João 15. Muitos de nós ocupamos os corações com várias coisas fúteis. Os nossos corações estão mais preenchidos de coisas que não dignificam a Deus.
Nós passamos muitas das vezes dias, horas na internet a ver TikToks, a ver Facebook. Ficamos ali presos. E às vezes nenhuma uma passagem bíblica nós temos tempo para ler. Porque estamos distraídos nas redes sociais. Que espaço você reservou no teu coração para Deus? Agindo assim, o espaço que reservamos para Deus é lá, num cantinho, ali no cantinho, bem escondidinho. Bem pequenininho, um bocadinho. Por quê? Porque nós quase que nem abrimos as Sagradas Escrituras para ler algumas passagens bíblicas. Então, o espaço que nós temos para Jesus é um bocado. Para o resto das coisas fúteis, temos espaço maior. Aquilo com que mais ocupamos os nossos corações é o que mais nós amamos, não é? É ou não é? Eu amo mais estar nas redes sociais, eu amo mais estar no Facebook, eu amo mais estar a ler outros romances e outras coisas, e o nosso coração fica cheio dessas coisas. Os nossos corações ficam cheios destas coisas. Mas da palavra é um bocadinho. Mas os nossos corações devem estar cheios da palavra do Senhor. Porque esta palavra que nos serve de espada quando nós estamos em dificuldades. Se você não conhece a palavra, se você não lê a Bíblia, como é que você vai se defender quando estiver em momentos difíceis? A Bíblia diz que a palavra de Deus é como uma espada de dois gumes. Ela penetra até as juntas e medulas. Ela vem e ela nos defende nos momentos difíceis das nossas vidas. Ela sara as nossas enfermidades. Amados, vamos preencher mais os nossos corações com a palavra do Senhor. Segundo Jeremias disse: e conhecendo as tuas palavras, logo as comi. Jeremias enfatizou que comeu a palavra do Senhor. Quer dizer que esta palavra estava cravada no seu coração. E diz mais: ela foi para mim prazer, alegria do meu coração. Olha só, a palavra de Deus foi para Jeremias alegria do seu coração. E ele é chamado pelo seu nome. Seguir Jesus existe comprometimento. Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Este homem, o terceiro homem que decidiu seguir Jesus, mas depois ainda tinha um sinal, ainda tinha um porquê. Ele olhou para trás, porque queria despedir-se da família. Jesus te chama agora. Jesus nos chama agora. Não olhemos para trás. Quem conhece o arado? Quem conhece o arado? Olha aí o arado. O arado é aquele instrumento que o homem está a segurar. É um instrumento agrícola puxado por bois ou cavalos para lavrar a terra,
para desbravar a terra. Mas ele necessita do comando de um homem, conforme vemos ali. Está ali um homem, não é? O boi sozinho não pode puxar, não consegue. Porque ele precisa do homem para comandar, para que a terra seja lavrada e tem os alinhamentos onde eles depois vão semear as sementes. Ele precisa de um homem para conduzir. O trabalho é duro. Parece que não, mas é duro. Porque o homem vai para frente e quando chega no destino ele volta outra vez. Ele está sempre a acompanhar o cavalo. E tem que ser bem alinhado, conforme estamos a ver ali. O arado faz aquelas linhas, aquele alinhamento para então as plantações ficarem bem direitinhas. É duro, não é? O trabalho é duro. Para fazer aqueles alinhamentos, para depois lançar a semente, é desbravar a terra. E Jesus disse: quem põe a mão no arado e olha para trás não é apto para servir a Deus, não é? Não é apto para o reino de Deus. E quem ousa não pode olhar para trás. Jesus aqui falou por parábola. É como pregar a palavra, levar o evangelho de Cristo. Temos que seguir em frente. O que ficou para trás, já ficou, não vamos olhar mais para trás. Como nos diz em Coríntios, 2 Coríntios 5:17, né? Acho que tudo se fez novo. Quando você decide seguir Cristo, és nova criatura. O reino de Deus é sobre olhar em frente. É olhar para Cristo, é seguir em frente. Quem põe a mão no arado e olha para trás, ou quem põe a mão no arado não olha para trás, mas olha para a missão. Olha para a missão que tem. Olha para o chamado. Amados irmãos, eu estou aqui hoje, mas eu não sabia que hoje estaria aqui. Alguém dos irmãos aqui sabia que eu hoje estaria aqui como guia de classe, assumir esse cargo de guia de classe? Ninguém sabia, nem eu própria sabia. Nem eu própria sabia. Eu não sabia. Eu vim de Angola. Eu nem vim sequer para ficar aqui. Eu nem vim para ficar aqui. Mas veja só como é que Deus faz as coisas. Como é que Deus age nas nossas vidas. Vim aqui para ficar apenas alguns meses e ir embora. Eu estou aqui já há 1 ano. 1 ano e 6 meses, mais do que isso. Eu fiz 1 ano em março. Estamos agora em setembro. Já tenho mais de 1 ano e 6 meses aqui. Mas não era a minha pretensão ficar aqui esse tempo todo. Um dia o pastor ligou para mim. E entre várias coisas que ele falou, ele disse que eu estava a ser chamada para ocupar o cargo de guia de classe. Meu Deus! Eu fiquei pasmada. Eu balbuciei e falei assim baixinho: mas pastor, e antes que eu voltasse a dizer alguma coisa, eu disse: mãe, é o chamado. Ainda assim, eu pensei, mas eu queria negar. Porque isso é um cargo pesado. Eu nunca tinha assumido um cargo destes. Lá em Angola, já assumi outros cargos, mas este não. Eu queria negar.
Mas eu ouvi uma voz que me disse: aceita. Aceita. E eu aceitei. Mas ainda assim, eu virei para a nossa RPI, nossa mamãe Edith, nós vivemos juntas, e eu disse: oi Edith, tu que deste o meu nome ao pastor, não foi? Foste tu que deu o meu nome ao pastor? Ela disse: mãe, eu não dei o teu nome ao pastor. Eu não dei o teu nome ao pastor. Mas a mãe é livre de aceitar ou não. A mãe não é obrigada a aceitar. A mãe é livre de aceitar ou não. Mas eu já tinha aceito. E ela perguntou: e a mãe disse o quê? Eu disse: eu já aceitei. E ela disse: oh, glória a Deus. Glória a Deus. E desde então, eu não tenho muita experiência. Não tive tanta experiência nesta área de servir. Mas já servi a Deus em outras áreas. Desde então eu tenho orado a Deus para me capacitar cada dia mais, porque esta obra não é minha. Esta obra não é minha. Se Ele me escolheu, é porque Ele tem um propósito para mim. Cada um tem um chamado de Deus para servir. E de formas diferentes. A missão de Cristo tem um propósito em nossas vidas. Quem recebe uma missão não olha para trás. Quem recebe uma missão não olhe para trás. E Deus, quando nos dá uma missão, é porque tem um propósito para nós, não é? É porque Deus tem um propósito para nós. E nós devemos agradecer. Eu, pelo menos, eu agradeço. Eu agradeço, meu Deus, por ter me colocado aqui. Porque eu sei que Ele me capacita a cada dia. E eu me torno mais próximo dEle a cada dia. Porque estar aqui não é só por estar. Você precisa ler a palavra, você precisa buscar Jesus. Eu agradeço. Porque eu tenho tido mais comunhão com Deus. Foca-te na missão de Cristo. Foca-te no chamado para servir. Acima de todas as coisas, foca-te na missão. Não és obrigado, mas é uma decisão. Eu quero aqui contar uma história. Eu era mais jovem. Meu esposo era mestre do coro. E os nossos filhos eram ainda pequeninos. E certas vezes em que eu ficasse doente, ele ia para o ensaio e deixava-me com as crianças. E eu reclamava: então eu estou doente e tu deixas-me para ir ao ensaio? Ele dizia: tu has de ficar bem. Eu tenho um compromisso com o coro. Eu tenho uma missão a cumprir. Na altura eu não compreendia. Mas hoje eu compreendo que quando você tem um chamado, quando você tem uma missão, você assumiu um compromisso com Deus. É o teu chamado. Faça-o com zelo e dedicação. Não por obrigação. Jesus sabe que você tem compromisso com teus empregos, com tua família, com a escola.
muitas coisas aqui na terra. Mas ele diz assim: acima de todas as coisas, buscai primeiro o reino de Deus. Existe algo que é mais importante ante essas todas as coisas. A prioridade é glorificar a Deus, honrar o seu santo nome. Se és corista, louva, canta para honrar o nome do Senhor. Se é para orar, ora. Se é para limpar a igreja, vem e limpa a igreja. Não precisa ser chamado, mas também não vem por obrigação. Nada se deve fazer por obrigação. Mas quando ouves o chamado, quando Deus te convida, venha, aceita o convite. Aceita o convite. Faça de coração. Usa os dons que Deus te deu e glorifica o nome do Senhor. Amados, a seara é grande, mas poucos são os ceifeiros. Muitos de nós estamos aqui, não querem assumir um cargo. Muitos querem estar aqui, quem está a pregar é a guia, quem vai ensinar é a irmã conselheira Jéssica, quem vai fazer eu não sei quem é a guia, quem vai ensinar o texto é o irmão fulano. Se te disser, irmão, você vai participar, vai fazer, ou vai ensinar o texto, não, eu não posso. Eu não posso porque eu estou ocupado. Não, eu não posso porque eu vou trabalhar. Não, eu não posso porque eu tenho algo para fazer. Quem te deu essa vida? Quem te deu este fôlego para você dizer, eu não posso porque eu ainda vou fazer isso aqui? Quem foi que te deu esse fôlego? E se Jesus disser, tu não podes, então dá-me cá esta vida. Dá-me, porque ela é minha. O que é que vais fazer? Essa vida é tua. Coloca Deus acima de tudo e de todas as coisas. Quem sabe, lá no teu emprego, onde você tem que trabalhar o domingo, Deus vai operar. Ali nos teus patrões, Deus vai operar. E tu vais deixar de trabalhar no domingo. Porque tu colocaste Deus acima de tudo. Porque tu sabes que o domingo é o dia do Senhor. Tu tens que vir à igreja. Tu tens que glorificar o nome do Senhor. Então, meus irmãos, coloque Deus acima de todas as coisas. Busque primeiro o reino dos céus e o resto das coisas vos serão acrescentadas. É Jesus que está a falar, não sou eu. Vamos experimentar Jesus. Vamos experimentar Jesus. Nós queremos um emprego, temos que trabalhar. Jesus sabe que você precisa de trabalhar. Jesus sabe que você tem que ter dinheiro para se sustentar. Mas se tu lhe buscares, se tu disser, Jesus, domingo é o meu dia de te adorar, mas infelizmente eu tenho que trabalhar. Fala com teu Deus. Ele é fiel. Ele é fiel. Ele vai operar. E quanto menos você espera, você vai dizer, não, eu agora já não trabalho aos domingos, porque lá no meu emprego agora, nos turnos que fizeram, eu já não trabalho aos domingos. Porque Deus operou na tua vida, porque você me colocou em primeiro lugar. Vamos experimentar Jesus, meus irmãos. Vamos experimentar Jesus. A seara é grande e poucos são os ceifeiros. Olha só, somos poucos aqui. Mas ainda assim, entre estes poucos que estão aqui, alguns de nós não querem assumir nenhum cargo. Seguir Jesus não é isso.
Eu sou cristão. Eu sou crente. Eu vou à igreja, mas quando disserem, irmã, hoje você vai fazer isso aqui. Não, mamãe, eu não posso, porque e não sei quantos. Porquê? Eu não posso, porque ainda tenho que fazer alguma coisa. Mamãe guia, tem que vir. Vamos todos colaborar. Vamos todos participar. Você é um membro. Nós somos membros do corpo de Cristo. Uma única, um dedo, não é? Não faz o trabalho que faz uma mão. Temos que estar unidos. Todos os membros fazem parte do corpo e cada membro do nosso corpo tem uma função. Todos os membros do nosso corpo têm uma função. Cada um faz a sua parte. Então, todos nós que estamos aqui somos membros do corpo de Cristo e temos que estar unidos para que o trabalho do Senhor vá em frente. O nosso conforto não está neste mundo. O nosso conforto não está nesse mundo. O nosso descanso está em Cristo Jesus. Nós somos peregrinos aqui na terra. Há um hino que diz: sou peregrino na terra e longe estou do meu lar. Minha maneira eu não tenho muito bem a letra. Mas faz favor, eu quero mesmo cantar, mas eu tenho aqui a letra. Amados irmãos, seguir Jesus não é fácil, mas é possível. É possível quando nós colocamos Jesus em primeiro lugar. Quando nós colocamos Jesus em primeiro lugar, Jesus nos dá tudo aquilo que nós precisamos. Jesus nos dá. Ele acrescenta aquilo que você vai precisar. Sou peregrino na terra e longe estou do meu lar. Minha maneira te espera que Cristo venha buscar. Aqui sou a dispensas, as lutas não
digna, abençoe estas palavras em nossos corações. Amém. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pela tua palavra que é ministrada, Pai amado. Obrigado, Senhor, por falar, Senhor, através de mim, Senhor, para que meus irmãos possam saciar-se, Senhor, da tua palavra, Pai amado. Obrigado, Senhor, porque tu tens sido tão bom, Senhor, nas nossas vidas. Mas muitas das vezes nós esquecemos, ó Pai, que tu estás aí, ó Pai amado. E nós vivemos segundo as nossas vontades, Pai. Nós vivemos fazendo aquilo que nos apraz, Senhor. Mas sem ti nós não somos nada. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos, Senhor, por nos esquecermos que tu és o maior em nossas vidas, Pai. Ajuda-nos, Senhor, a te colocar no mais alto nível, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a te colocar em primeiro lugar entre todas as coisas, Pai. No nome santo de Jesus, nós oramos agradecidamente. Amém.